Pessoal, vídeo rapidinho. Amanhã, dia 30 de dezembro, vai rolar o UFC 207 Rousey vs Nunes, certo? E antes disso, eu queria conversar com vocês algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias que eu julgo importantes de irem ainda hoje pro canal. Então, eu vou tentar falar o mais rápido possível, sem cortar muito, sem muita edição, de um jeito bem claro, simples e resumido, para que eu já consiga colocar esse vídeo na internet hoje, no máximo sair de madrugada e todo mundo conseguir assistir antes do evento começar, certo? Primeiramente, eu queria conversar com vocês sobre a pesagem que aconteceu agora há pouco, às 8h50 da noite, do UFC 207, em que a Ronda Rousey compareceu em público depois de tanto tempo sumida, né? Ela já tinha falado para toda a imprensa, para o próprio UFC, tinha comunicado Dana White de que ela não participaria dos atos promocionais desse UFC, que ela não ia dar entrevista, não ia fazer assinatura de pôster nem nada, porque ela estava muito focada na luta, tá? Então, depois de muito tempo sem aparecer, ela apareceu primeiro hoje de manhã, batendo o peso de 61 quilos, a Amanda Nunes também bateu o peso, e agora à noite ela apareceu de novo, tá? Entrou com uma cara muito séria, tá com um shape que ela não costumava ter, tá bem seca, tá forte, tá? Fisicamente está bem preparada, o que pode ser uma coisa muito boa contra a Amanda Nunes do que diz respeito ao fôlego. Se ela fez bastante trabalho cardiovascular para poder dar uma secada e conseguir ter um desempenho físico melhor, isso pode ser um trunfo dela contra a Amanda Nunes, tá? Porém, ela entrou com um semblante muito fechado, deu um sorrisinho meio sem jeito, não falou com ninguém, fez a encarada e saiu fora, tá? O povo vaiou a Amanda Nunes, como já era de se esperar, porque a Ronda é uma estrela, tá? Só que ela não demonstrou lá muita segurança, certo? Lembrando que nos últimos dias, além de ficar reclusa, ela também deu entrevista falando que se ela perdesse, ela se aposentaria e que ainda doía muito saber que ela tinha perdido, poderia ter tudo nas mãos, como ela disse, e acabou perdendo e tudo mais, ainda doía. E uma atleta como a Ronda Rousey falar que se perder vai se aposentar é uma coisa inimaginável na antiga lutadora, né? Ela tinha como impossível a derrota. Então você percebe que ela já está um pouco descrente de si mesma, mas está com um físico bom. Lembrando o pessoal que está muito garantido de que a Ronda possa ganhar essa luta, a Amanda não é uma lutadora nada boba. Já se provou em pé contra Shevchenko, já se provou no chão contra Sarah McMahon, que é uma atleta olímpica de wrestler. Então é uma luta que vai ser bem empolgante aí. A própria Miesha Tate, que perdeu para as duas lutadoras, disse que acredita na vitória da Amanda Nunes. Disse que nunca sentiu um soco tão forte na vida dela e que basta um soco desses para provavelmente deixar a Ronda Rousey já meio baqueada, ok? Porém, não é assim tão simples, a gente não vai se basear no atleta que perdeu pros dois, dando depoimento, porque a última vez que isso aconteceu foi o Chad Mendes na luta Aldo contra Conor, que ele disse que o Aldo provavelmente ganharia e a gente viu o que aconteceu. Outra situação interessante dessa pesagem foi a encarada de Dominick Cruz contra Cody Garbrandt, que se desentenderam ali, quase foram para as vias de fato. Precisou de segurança, precisou do Dana White, precisou de todo mundo para separar aquela galera. E não foi só contra o Dominick Cruz, porque o próprio Cody quase arranjou briga com o Jeremy Stephens no backstage. Sim, o Jeremy Stephens, que faz parte do grupo de treinamento do Dominick Cruz, também se estranhou com o Cody Garbrandt, que também entrou, tentou arranjar briga com o cara, quase brigaram lá no fundo. Ou seja, o Cody tá um pouco pinel da cabeça ali, não sei se é a emoção de estar disputando o cinturão, não sei se isso vai fazer bem pra ele, tá? Entrar com muita emoção assim é um pouco perigoso, ainda mais contra um cara tão técnico quanto é o Dominick Cruz, ele costuma entrar muito bem na mentalidade das pessoas, tá? Lembrando que ele fez isso muito bem quando arrancou o cinturão de TJ Dillashaw. Terceiro assunto dessa pesagem é que o Johnny Hendricks não bateu o peso de novo. O Hendricks, que é um atleta do peso meio médio, ou seja, até 77 quilos, de novo não bateu. Isso já é uma coisa recorrente demais com o Johnny Hendricks, que já não está conseguindo nem bater o peso e nem ter o mesmo tipo de apresentação nas lutas que costumava ter antes, tá? Então a gente não sabe até onde vai. O próprio Johnny Hendricks falou que já estava pensando em se aposentar, porque ele não queria chegar um momento em que ele precisasse achar um lutador de quem ele ganhasse, não disputar contra grandes lutadores e vencer. Então é mais um problema para ele aí, a disputa, não só a própria luta em si, mas o bater o peso, que ele não consegue bater esse peso por nada. Alguns podem me falar então, mas por que ele não sobe para os pesos médios? Galera, o Johnny Hendricks tem 1,75 m, tá? Isso é uma altura muito baixa para um peso meio médio já, levando em consideração que o Neil Magny, que vai lutar contra ele, tem 1,90 m. Tudo bem que o Neil Magny já é um atleta bem alto para essa categoria, só que nos pesos médios vai ser uma altura meio standard, tá? Então ele vai ficar muito baixo nos pesos médios, ele tem uma altura muito pequena para os pesos médios e um peso muito grande para os pesos meio médio. Então o Johnny Hendricks está aí numa sinuca de bico. Lembrando, galera, que tem alguns brasileiros pra gente acompanhar amanhã, entre eles o Cara de Sapato, o Cowboy, vai ter o John Lineker, que conseguiu bater o peso, vai lutar contra o TJ Dillashaw, por mais que ele não seja
tá o favorito para essa luta, então tem bastante luta pra gente acompanhar, pode ser um dos melhores eventos do ano, ok? A gente teve eventos muito bons agora nos últimos meses, mas esse aí pode conseguir também um grande destaque entre todos eles. Saindo do UFC 207, dando uma pincelada em outras coisas que aconteceram de notícias essa semana, que eu julgo também necessários para comentar com vocês, para vocês pensarem um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. A gente vai falar sobre o José Aldo agora no triângulo duvidoso da luta entre Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson e José Aldo. Dana White confirmou que o José Aldo vai fazer uma luta, provavelmente faça uma luta no peso leve, tá? E falou que é o seguinte: seria muito interessante ele lutar contra o Khabib Nurmagomedov. E chegou a se falar sim do Aldo contra Khabib. O Dan White falou que bate o martelo, que pra ele tá legal, ele topa essa luta. E você me pergunta, mas não seria Khabib contra Conor ou Khabib contra Ferguson? Pois é, eles tinham um contrato entre Khabib e Ferguson, e o vencedor dessa luta seria desafiante do cinturão do Conor. Porém, o Ferguson não aceitou o pagamento dele, tá? Ele queria receber o mesmo valor do Khabib. Acontece que o Khabib está num momento muito propício, ele está com muitas vitórias, ele tem todo o público russo nas costas dele, então ele tem um contrato diferenciado, e o Ferguson acabou de assinar um contrato novo com o UFC. Esse foi o motivo, inclusive, que o Dana White disse que não, eles não teriam o mesmo salário, isso não adianta. O salário do Khabib era um, do Ferguson era outro, se ele não quisesse aceitar não ia ter essa luta, ok? E então o José Aldo poderia sim enfrentar o Khabib Nurmagomedov, ia ter uma luta aí bem diferente do que a gente estava esperando. Porém, parece também que o Khabib não está querendo aceitar lutar com o Aldo, tá? Então a gente está nesse triângulo duvidoso do que vai acontecer no peso leve. Será que nenhum nem outro, nesse meio de confusão, vão jogar o José Aldo direto para lutar contra o Conor? Será que sem luta no leve ele cai e vai ter que fazer realmente a luta dele contra o Max Holloway? Vamos esperar para ver. Outro fato importante que eu queria falar para vocês também é sobre o Verdun. A gente comentou do Verdun no último vídeo, da confusão entre lutar com o Cigano, entre lutar com o Caim Velasquez, que tinha se machucado, no desejo dele de enfrentar o Miocic de novo. E o Dana White foi a público falar que ele recusou 2 lutas, tá? Que o que ele tá fazendo, na verdade, o que ele tá falando, que tava correndo atrás, que não apresentaram luta pra ele, que ele tava só esperando o Miocic, talvez não fosse verdade. O presidente do UFC disse que ele recusou a luta contra Alistair Overeem e contra o Cigano. Ao que o Verdun foi de novo no Instagram. O Verdun gosta de usar o Instagram, cara. Ele gosta de usar o Instagram. É um moço das redes sociais. Ele foi lá no Instagram dele e colocou a conversa dele com o Dana White, falando que ele sim toparia, dizendo alguma coisa do gênero: pô, me mostra quem é que quer lutar comigo, eu luto com qualquer um por 500 mil e participação no pay-per-view. E esse foi o ponto que o Dana White bateu com os repórteres que perguntaram sobre o assunto. Ele disse que a recusa de uma luta pelos lutadores nem sempre vem da forma como a gente espera, de não quero lutar com esse cara. Às vezes é uma situação de pedir muito, algo que o UFC não deveria ou não gostaria, mais provavelmente, de pagar para o atleta. Então você chegar, um atleta como o Verdun, numa situação como ele está agora, pedir 700 mil, 500 mil dólares mais a participação no pay-per-view, é praticamente uma negação de luta. É praticamente ele falar que ele não quer lutar, tá? Porque ele sabe que o UFC não vai pagar isso pra ele. E fica meio estranho também porque ele xingou o Dana White, lá, realmente xingou, ofendeu o presidente do evento, ele tá falando muito, eu não sei se isso vai ser bom pra ele no futuro, ok? Tudo bem que a gente sabe que tem que se criar polêmica pra conseguir um pouco de visualização dentro do UFC, um pouco mais de dinheiro, mas talvez não seja muito inteligente você criar polêmica e xingar exatamente o seu chefe. Pessoal, esses são os assuntos que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, vamos assistir esse UFC 207. Lembrando que hoje de madrugada rolou o Ryzen 3 com o começo do Grand Prix. Teve Crocop vencendo King Mo, teve Hat Harry perdendo, teve lutador do Sumo ganhando. Mas eu não vou falar com vocês desse evento ainda, porque vai ter a segunda parte do Grand Prix agora no sábado, onde vai rolar também o Kron, onde vai rolar a Gabi Garcia, não no Grand Prix, mas no evento. Eu vou deixar para conversar sobre todos esses eventos do final de semana. Na próxima semana, segunda-feira, provavelmente a gente já fala de Ryzen e já fala do que aconteceu no UFC 207, beleza? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreve se você gosta de MMA, rapaz, que a gente está trazendo muito assunto aqui. Vou tentar fazer o máximo possível de conteúdo para vocês, falar minha opinião e aceitar todas as sugestões que vocês me derem. Curte aí se você gostou, compartilhe, apresenta para seus amigos que gostam do esporte de luta e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, galera, até mais.